Muito bem, então, gente, eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, sou professora do Departamento de Psicologia, do Pós-Graduação em Educação e Psicologia da Unisc, e estou aqui com o Verá. Seja bem-vindo, Verá, aqui na nossa conversa, para a gente conversar um pouco, assim, sobre aproveitar essa semana, né, que a gente tem discutido bastante sobre a presença indígena, a interação da gente com os indígenas, o que a gente vem construindo em parcerias, tanto no trabalho com as universidades, quanto com a educação, com a psicologia. O Verá é um grande amigo, que bom te ver, Verá. E a ideia é a gente poder ir conversando, assim, queria te perguntar primeiro, como é que tu tem percebido, assim, esse momento da pandemia e o que tu tens a nos dizer, assim, enquanto Guarani, né, de toda essa situação e também percebendo que muitas pessoas estão com um adoecimento forte, não só do vírus, mas em relação à própria questão da saúde mental, Verá. Como é que tu percebe esse momento? Bom, boa tarde. Boa tarde, Ana Luísa. Sempre é uma alegria, né, poder sentar para conversar sobre essas questões, né? Que apesar de ser um assunto bastante delicado, né? Eu acho que muito necessário, né? Em relação ao atual momento, né? Não teria muito o que falar, assim, a não ser falar do efeito que ele nos traz, né? Que tem muitos pontos, por mim, né, pelo povo indígena, de uma forma geral, a ser colocado em pauta, né? Quando se trata da questão do vírus, né? Eu acho que o vírus é uma coisa que traz um impacto cultural, né? Mas também um impacto histórico, né? Como a gente sempre tem falado nas aldeias, né? Internamente, que o vírus, ele não é uma coisa nova para nós, né? A gente está meio que acostumado com com vários tipos de vírus, né? Em meio à nossa resistência, à nossa luta, à nossa existência, né? Mas que ao mesmo tempo nos faz refletir muito em relação à cidade, né? E do quanto a gente está sofrendo, com as coisas que vêm de lá, né? Primeiro que politicamente a gente sempre está meio que cotidianamente sendo agredido, né? O direito de viver em nosso próprio território, né? Isso aí sempre, né? A política, ela interfere muito nessa batalha nossa, né? Mas acho que, assim, falando mais especificamente do momento em que a gente vive, né? Dessa pandemia, isso só nos traz o quanto a nossa forma de viver, ela é uma coisa tão forte, mas também ao mesmo tempo faz a gente perceber o quanto a sociedade, ela é muito frágil, ela é muito dependente da política, que muitas vezes é questionado por eles mesmos, né? Então acho que a gente está agora, né, no momento, se adaptando a esse momento crítico, né, a esse momento bagunçado, né, em função da pandemia. Nas aldeias, né, a gente está meio que mais confinado do que nunca, né? Então estamos nesse processo, assim, de adaptação, né, dessa realidade atual.
E claro, né, só que nesse meio também a gente encontra as pessoas que estão de fato nessa batalha, né, nessa luta assim dos valores culturais que o indígena tem, que o povo indígena tem, né, a sua forma de viver no seu tempo, espiritualmente, psicologicamente, todo esse processo a gente encontra essas pessoas que de fato estão em busca desse caminho também. Então a gente está nesse processo assim de adaptação, né, que é uma grande luta para nós, né? E aí a gente é questionado algumas vezes também, né, por que o indígena sempre fala em território, fala né, de autonomia, mas agora com essa pandemia parece que fica dependente da sociedade de fora, né? Algumas vezes a gente foi questionado nesse sentido, né? Só que sem perceber também o quanto o nosso território é limitado, né? As terras que a gente vive hoje, ela não é totalmente produtiva em função de que alguma área, ou seja, a gente não pode derrubar todo o mato, o pouco de mato que a gente tem em nossa terra, né? E nunca vai ser o suficiente para a gente se manter só das plantas que a gente faz dentro da aldeia. Primeiro que é limitado, né? São terras pequenas, né? Não tem como fazer um plantio como são plantados aqui fora, né, para vender. E então a gente também algumas vezes é questionado em relação a isso, né? Mas a gente está em busca de um equilíbrio, né? De um equilíbrio na aldeia com o contato, né? E a gente está nessa batalha aí. E que esse vírus está prejudicando muito, principalmente quem é frágil, né? Fisicamente, quem é dependente muito assim das comidas industrializadas, né? Então essas pessoas estão sendo muito mais atingidas justamente porque o corpo é dependente daquele alimento, né? Nós estamos também sendo atingidos com isso, mas pelo menos a gente está tentando equilibrar assim todo o processo de cuidados na alimentação, no contato, né? Então a gente está nessa batalha aí. Nunca assim, tu sempre tem há muitos anos, né, que tu vem assim feito um trabalho assim de mediação assim muito rico, muito qualificado entre os teus conhecimentos de vocês e a universidade, a própria psicologia junguiana, tantos espaços assim de diálogo, né? E eu tenho percebido, queria saber o que tu achas, assim, que parece que agora as pessoas estão querendo ouvir mais os indígenas, né? Alguns conhecimentos, alguns saberes, esse momento de crise também, mas assim, está tendo muito debate na televisão, né, lives, e espaços que tu já vem construindo há muito tempo, mas que a gente vê uma certa evidência maior de outros indígenas também. Como é que tu percebe isso, assim, esse diálogo, né, entre o indígena e o não indígena? Sim, sim. Bom, eu acho que isso meio que é porque, como a gente sempre comenta, né, sobre essas questões, né? Como próprios indígenas têm dito, né, que acho que tem vários tipos de vírus, né? Tem o vírus bom, tem o vírus negativo, tem vírus invisíveis, tem vírus em pessoas, e assim vai, né? Eu acho que isso também nos trouxe muito isso, né? Porque muitas coisas eram invisíveis, né? Muitas coisas boas eram invisíveis. E essa necessidade, eu acredito que ela está tendo um efeito positivo em relação a esses conteúdos que é necessário circular, né? Em meio a essa sociedade, né? Essa forma de compreender. E acho que por um lado assim é bom porque
antes, né, parecia que a gente sempre teria que fazer um encontro presencial para a gente tratar de assuntos importantes, de grandes valores, né, de trocas, de conhecimento. Parece que através de telas, de celular, de televisão, só era possível ver se fosse um documentário, um filme finalizado, né? Parece que não existia essa possibilidade de a gente trabalhar com live, com reuniões, né, virtuais, que já existia essa possibilidade, mas que a gente descartava isso, né? Eu acho que isso nos trouxe ainda um pouco essa possibilidade de a gente trazer um pouco isso de uma forma mais visível, né? Nos trouxe essa possibilidade, né, de a gente trabalhar assim virtualmente, talvez levar. Acho que isso até é mais aberto, inclusive, quando um encontro presencial, né, é um pouco mais difícil de todas as pessoas de vários estados diferentes participar, né, um encontro, uma fala, uma sala assim virtual, existe mais possibilidade de alcançar mais pessoas, né? Então isso é uma coisa positiva, assim, é muito positivo. Eu acredito assim, porque já era uma coisa que eu meio que a gente, né? Eu, você, acho que a gente já fazia isso antes, né? Antes mesmo da pandemia, a gente fazia reuniões já de planejamento para as coisas que a gente iria fazer. Isso já era uma coisa que a gente fazia, né? Ou seja, aquilo só se fortaleceu com essa situação que surgiu aí da pandemia e tudo. Mas que, ao mesmo tempo, ainda necessita de um contato muito mais presencial, né? Pelo menos deu para a gente ter uma ideia, deu para a gente perceber o quanto existem muita gente interessada que está em busca disso, né? Mas que talvez estivessem um pouco escondidos, não porque queriam, mas sim porque não existia. Parece que tinha essa busca, mas não tinha essas possibilidades de aproximação. Eu acho que muita gente, assim, meio que se declarou ou, né, se mostrou que está em busca deste caminho, né, dessa forma de compreender, ou até mesmo fazer essa troca, né, de conhecimento, de se aproximar. Eu encontrei muita gente que até agora estou fazendo contato e que de alguma forma estão ajudando, né, a mim, a comunidade e outras pessoas que estão nesse processo, né, dessa dificuldade. Até porque a comunidade indígena, de uma forma geral, né, trabalhava muito com artesanato, né, com a venda de artesanato para subsistência aqui nas casas, né? E isso afetou muito, assim, afetou de verdade, assim. Não que a doença nos tenha pegado, mas a doença em si, assim, prejudicou esse processo, né, de subsistência através das vendas, né? Então, isso tudo possibilitou muitas coisas. Eu acredito que é uma coisa positiva, né? Só que, claro, né, sempre é bom a gente ter o máximo de cuidados também, né? A gente equilibrar esse tipo de atividades também. Eu queria te falar também, eu estava me lembrando daquele nosso projeto, né, Vera, ali na Escola Educasse, que tu deste aula para as crianças, lembra? E levou arco, flash, todos os jogos, né? Dentre tantos projetos que a gente vem desenvolvendo, aquele, e também o nosso curso de renascimento de ancestralidade indígena, que é esse diálogo que a gente busca fazer contigo, tanto na escola quanto na psicologia, né? Tentando perceber a educação, a espiritualidade,
A gente ficou, infelizmente, a gente não conseguiu prosseguir, porque a ideia era que a gente levasse outros indígenas, falasse das crianças, para estar convivendo, fazendo contato. Tudo isso a gente tem conversado com a escola, do que repercutiu o teu trabalho na própria escola e na reflexão dos professores sobre as suas aulas. Essa semana mesmo a gente estava conversando sobre isso, e bem como esses cursos que tu vens trabalhando com a gente. Queria que tu falasse um pouco assim, de qual a importância que tu percebe, tanto para vocês como para a gente, desses nossos projetos na escola, e desse pensar a própria psicologia a partir dos conhecimentos indígenas. Bom, eu acho que, assim, a princípio, né, já o objetivo, né, um dos principais objetivos desse tipo de trabalho, né, eu me lembro lá em 2004, 2005, entre 2006, a partir de 2005, 2006, no Cantagalo, né, me lembro de algumas reuniões dos velhos, onde os velhos falavam sobre essas necessidades, porque até então era bastante, até aquele ano, pelo menos eu lembro, que era bastante limitado ainda, né, esse tipo de contato. Já era feito, assim, em muitos lugares, né, em alguns estados, só que era bem limitado ainda. Isso era uma coisa que não era muito permitido ainda, né? Mas claro que daí com esse grande desconhecimento, né, que a sociedade tem em relação à nossa, né, à nossa existência, na nossa luta, a nossa história, né, os próprios sábios, os conselheiros, né, das aldeias começaram a avaliar isso como uma grande necessidade, né, onde a gente pudesse levar esse conhecimento, essa forma de a gente compreender, para que as crianças, né, principalmente, pudessem aprender isso, né? Mas como desde o início eu me lembro que isso era uma grande necessidade que os professores tinham, porque a política de educação do Estado, né, do governo federal, ou seja, da Secretaria de Educação, ela é muito branco, né? Não compreende isso, né? Desconhece totalmente isso, e é bem isso que essa semana está sendo abordado, né, pelos indígenas. Dia do Índio. Por que Dia do Índio? Por que a gente tem que comemorar o Dia do Índio? Né? Se a gente primeiro que a gente não é índio, né? Eu sou Guarani, tem outros que é de outros povos, Xoclém, Pataxó, Caingangue, e assim vai indo. Por quê? Primeiro que historicamente dia 19 de abril basicamente uma comemoração ao massacre dos povos indígenas, né? De muitos povos indígenas, ou seja, só comemora quem matou os índios, e não eu acho que isso é uma coisa muito equivocada, né? Então, isso já é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Que dia 19 de abril sirva para alguma coisa de resistência, que a gente está aqui, que a gente está na luta, que dia 19 não seja lembrado para parabenizar o povo indígena, mas que seja de reconhecimento à sua história, de fato. Não como um aniversário, né, data de aniversário. Então, começa por ali, né? Porque aí, hoje mesmo a gente tem muita preocupação em relação a nós, né? Porque muita gente continua ignorante com sua própria história, né? As pessoas de fora são muito ignorantes e desconhecem a sua própria história, né? Não sabem nem o que está
é por que está aqui e como está aqui, né? Pelo simples fato de estar morando e vivendo bem, parece que tem o direito de debochar do indígena que está na luta pela sua forma de vida, pela sua cultura, pelos seus hábitos e pelos seus valores espirituais, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda demais. Então, hoje eu sei, a minha busca em relação a isso é de fato, assim, levar esses conhecimentos, né? Apesar de tudo, apesar do grande contato, que a cidade ainda tem uma grande carência, né? Uma grande carência em relação aos povos indígenas. Eu vejo direto agora mesmo, essa semana, muitas pessoas não indígenas comentando ali nas postagens, né, em relação à Semana Indígena, dizendo, esses índios não são nem mais índios porque estão de carro, estão tudo vestido, índio de verdade só estão lá na Amazônia, só os que estão lá, aqueles que metem flecha nas pessoas que invadem os seus territórios, só esses que são índios, né? Então vejo direto esses comentários, ou seja, existe muita gente que desconhece, que vive no seu mundo europeu, mas que não é na Europa. Estão aqui em territórios originalmente indígenas, né? E ficam fazendo isso. Então, isso é o que nos move assim, hoje para a gente estar fazendo esses intercâmbios, né? Mas que a gente tenha contato direto com os professores, né? Quem procura indígena para tratar dessa questão, o professor que procura indígena para tratar dessa questão dos povos indígenas, é o mais respeitado hoje pelos indígenas, né? Porque entende que é assim que funciona. E não fica trazendo um livrinho ali para falar do indígena e falar que o índio era assim, que assim foi. E não é dessa forma o jeito correto, né? Importante que as crianças, daí uma professora me perguntou, o que você tem para falar para as crianças de como que eles vão ter que estudar sobre o indígena? Qual o jeito mais correto? Eu falei, não tenho nada para falar para as crianças. Eu tenho muito para falar para quem é educador. As crianças vão aprender e levar como verdade aquilo que eles ouvirem. Então, quem vai estar errado nisso, se tiver um trabalho errado, são os professores, não as crianças. Que daí, pelo menos quando criança, né, aí ao crescer vão falar a mesma coisa que os professores vão estar passando para eles. Então, acho que quando eu faço isso, quando me esforço para fazer tudo isso, é muito em função de levar essa história real para a sociedade, né, principalmente para esses setores escolares, né, de educação, que eles precisam conhecer que a gente não é do outro mundo, que a gente está aqui desde sempre, né? Por isso que a gente vê a importância, né, assim, de continuar esse trabalho e principalmente nas escolas e na universidade, né? Tu vê aquele trabalho que tu fizeste ali junto com a gente, com o PABIRU, que é o nosso grupo de pesquisa, PABIRU, Educação Ameríndia e Interculturalidade, na Unisc, né, no Educace. A gente vai estar publicando, então, um livro que chama Palavra Indígena, Programa de Pós-Graduação em Educação, e um outro que é referente à pandemia e práticas sociais, onde tem também um capítulo sobre essa relação, né, de solidariedade e de aprendizagem com os povos indígenas e a psicologia. E isso vai modificando a nossa forma. Eu mesmo mudei o meu plano de ensino da psicologia, constituí uma disciplina para pensar a questão dos povos indígenas no programa, porque eu vejo que isso vai conscientizando e transformando o pensamento do professor frente à sua própria história. E isso vai gerando marcas. Um professor de história disse que não esquece, Verá, quando tu disseste sobre aquela questão da relação da cidade, né, da cidadania, aquela reflexão, onde tu descobriu que tantas crianças na cidade passam fome e na aldeia não existe criança abandonada.
né? Então, tu vê assim, ó, são falas, é uma presença que vai mudando um entendimento de educação e de vida. Então, eu queria te dar esse retorno, que tu sabe já disso, mas também para todos vocês, da importância do respeito que tem sido poder dialogar contigo, Verá, e com outros indígenas, né? Na verdade, o nosso agradecimento e a possibilidade que a gente tem de se transformar, de avançar mesmo, e o quanto a gente precisa desse diálogo e o quanto a gente precisa desse encontro mais espiritual também. Eu queria te agradecer por tu estares aqui, tá maior chuva aí, né? Tu tivesse que se deslocar, e te pedir, assim, que tu pudesse dar uma última palavra aqui pra gente, né? Pra gente estar encerrando em seguida. Tá certo. Não, eu acredito, assim, que são pequenos trabalhos, né, desse contato. Acho que a gente está sempre em busca disso, né, porque se a gente dependesse, né, da política da cidade para a gente sobreviver, né, todos nós estaríamos mortos já, né? Mas o nosso povo, ele resiste porque existe uma sociedade autônoma, né, desde o princípio. E que essa autonomia nunca foi essa autonomia de viver, de seguir essa prática espiritual, isso nunca foi tirado de nós, né? E é graças a isso que a gente vive até hoje, né? Aí quero deixar, né, um recado, assim, principalmente para aqueles ignorantes, né, que falam dos povos indígenas, né, que a gente tem a nossa própria organização, né, a gente tem a nossa própria cultura, a gente tem a nossa própria espiritualidade, e é graças a isso que a gente resiste, né, e sempre vai resistir a tudo que vem, a todas as coisas maus que vêm, a gente vai resistir. E aí eu fiz uma pequena comparação, né, a gente que sobre essa relação, né, essas questões. Aí muita gente assim fica falando mal do indígena, né, dizendo que a gente não é mais indígena, mas mal fala o português, que é a língua dele, né? E a gente sempre fala 100% o Guarani, que é a nossa língua materna, sendo que isso não é nem 1% valorizado ou trabalhado dentro das escolas tradicionais de fora. Isso ninguém nos ensina aqui da cidade. Isso são coisas que é nossa, né? Ninguém tem acesso a isso. E coisas que é ensinado, nem todos conseguem falar direito o português. Ou seja, afinal, quem está mais perdido neste território, né? Ou seja, parece que a sociedade continua perdido como chegou perdido aqui no nosso território, né? Então, muita gente está nesse caminho, né? E muita gente também, a gente adora trabalhar por entender que são pessoas muito boas, que estão em busca de uma vida justa, né? Então, eu agradeço mais uma vez, né, por esse espaço, e sempre uma alegria poder compartilhar, né, essas questões contigo, com as pessoas que estão nessa caminhada junto, né? E vamos seguir em frente, que isso vamos vencer juntos, né? Com certeza, Vera. Até já me deu vontade da gente reativar o curso de linguagem guarani, né, que a gente já fez. O Vera já deu muito tempo aula na URGS, depois na Unisc, com outros grupos também. E tem muita gente interessada, o pessoal está falando que está com saudade, porque esse entendimento da língua é entendimento de um outro pensamento, né? E agradecer também o Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, que o quanto tem aberto espaço
para ouvir, para aprender, né? E quem sabe a gente volta, né, Vera, com o nosso curso de linguagem guarani para ver se a gente aprende um pouco mais sobre o sentido da gente estar aqui, como tu diz. Muito bom, viu? Muito obrigada. Pode falar, Vera. Sim, vamos construindo coisinhas importantes. Vamos construindo, né, esses passos, esses pequenos passos, né? Não, e eu também, assim, gostaria de deixar um pequeno recado, né, já em relação a esse momento que a gente vive, né. Eu estou disponibilizando um livro, o Livros Guarani-Mbiá, né, no formato digital, que eu estou meio que usando ela, né, como uma forma de buscar ajudas, né, tanto para o núcleo familiar, mas também para outras pessoas da aldeia que estão, né, sempre passando por essa necessidade nesse momento, né. Eu tenho ajudado assim no que posso, né, vendendo artesanato para as famílias e assim dessa forma. Mas agora eu estou disponibilizando um livro de fotografias, né, no formato digital, que eu estou trocando com as pessoas, né, pelo valor que eles puderem contribuir, assim, eu estou fazendo essa troca, então deixo assim aberto também para vocês, né, e se alguém tiver esse interesse, né, de ajudar a fazer essa troca, eu estou disponibilizando esse livro no formato digital, livro Os Guarani-Mbiá. Ai, coisa boa, Vera. Eu tenho ele impresso, é um livro belíssimo, né? Feito durante tantos anos. Tu queres falar um pouco mais do que foi a construção desse livro, que ele é sensacional mesmo. Que bom saber disso. Sim, sim. Pois é, esse livro ele nasceu de algumas situações bem delicadas, né? De necessidade mesmo. É um projeto que não foi pensado para ser um livro de fotografias, e sim como nasceu a partir de algumas situações bastante desagradáveis, né? De despejo de famílias Guarani lá na Grande Porto Alegre, né? Na região de Rio Conde e o Dourado, né? Onde o Danilo foi fotografar, e na época já fazia também alguns trabalhos com pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a partir disso, né, a gente teve essa oportunidade linda, né, de a gente atravessar o caminho um do outro, né, onde a gente começou a conversar, começou a pensar como que ele, na condição de fotógrafo não indígena, né, como é que ele poderia ajudar, e eu como indígena, como, né, trabalhar essa questão. E desde então a gente começou a pensar, a fotografar. Acho que os primeiros 3 anos a gente fez as fotografias sem ter uma ajuda, né? A gente fez por conta própria, né? Só depois que a gente começou a elaborar um projeto para a gente pensar esse livro, né? São 14 aldeias do Rio Grande do Sul que fazem parte desse projeto, né? Fizeram parte, nos ajudaram a pensar, a construir esse projeto, né? E é um projeto que trata essa realidade, né, dessas comunidades, não desconstruindo principalmente essa visão genérica da imagem indígena. E ela trata o cotidiano da forma que ela é, né? A interferência, o contato, a resistência, as práticas culturais, tudo isso está abordado nesse trabalho, está ali representado, né? Então, e logo também a gente está fazendo uma campanha, né, para a gente vender os quadros desse livro, para a gente arrecadar a verba para essas comunidades que fizeram parte desse projeto, né, com o objetivo de ajudar eles nesse tempo complicado, né? Mas é um livro que trata realmente assim da realidade do povo Guarani do Rio Grande do Sul, né? Que é uma realidade igual a todas as outras aldeias de outros estados. Muito bom, muito bom. Eu já estou na fila para os quadros, né, Vera? Sabe disso? Sim. Mas que maravilha, tá? Afinal, assim,
terminar assim, esse dia de hoje, né? Que ainda não terminou, mas podendo ouvir toda essa tua criatividade, essa potência, né, que é do povo Guarani também, que é tua, e lembrar dos nossos trabalhos e essa vontade de continuar, né? De continuar trabalhando e fazendo coisas juntos, rindo e podendo ser amigos também, né? Cada vez mais, Vera. Grande abraço, né? E ficamos meditando um pouco sobre as tuas palavras, tá? Tá certo. Água de Avete. Água de Avete.